Olá, bom dia! O Arena Alterosa de hoje destaca a correria dos times da região para subir na tabela do Campeonato Mineiro. Você vai ver o esquema de Sidney Moraes contra a má fase do Boa Esporte. E Caldense enfrenta Cruzeiro com mudanças no time. E os bastidores e imagens inéditas da última partida entre Coruja e a Raposa no Melão. E atletas de Varginha garantem dezenas de medalhas em competições na região. Tudo isso e muito mais, agora no Arena Alterosa. E hoje é quarta-feira, dia de ler perguntas dos telespectadores para Lenilson Fressato e também o nosso comentarista esportivo Juliano Moreno. Mas antes de passar a bola para eles, vamos a Poços de Caldas saber como andam os preparativos da Caldense para a próxima partida contra o Cruzeiro, lá no Mineirão. Tem muita novidade no time e trabalho para o sistema defensivo. Veja só. Debaixo de uma leve garoa, o técnico Tarcísio Pugliese comandou mais um treino tático no CT Ninho dos Periquitos. O trabalho de defesa contra ataque serviu para manter a boa fase do setor defensivo da veterana e melhorar a pontaria do setor ofensivo, um dos piores da competição com apenas 3 gols marcados em 6 jogos. Os treinamentos estão intensos. Os jogadores considerados reservas estão se doando ao máximo para conquistar uma vaga no time que está cheio de desfalques para a partida diante do Cruzeiro. André Leonel, que não marcou sequer um gol pela Caldense, não é mais jogador da veterana. O atacante foi dispensado nesta terça-feira pelo clube. Kleber Luiz e Simeão, que levaram o 3º cartão amarelo, não jogam. Já o volante Alexandre Rottweiler e o meia Tinga, recém-contratados, treinaram com o grupo e podem estrear. Nena, que tinha sido convocado pela seleção Guiné Equatorial, teve problemas com a documentação e está à disposição do técnico Tarcísio. Tem o Simeão aí e o Kleber que estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. Tem a volta do Nena e tem a possível volta do Djavan. O goleiro Gleison mais uma vez não treinou com o grupo. 2 dias já aí, né, após essa lesão, né? A lesão já regrediu bastante aí, né? Tá sem dor. Acho que amanhã já começo a mexer com bola aí, né? E aí espero, né, se chegar no final de semana aí, já tá preparado aí para estar à disposição do professor Tarcísio aí para esse jogo contra o Cruzeiro no Mineirão. Com tantas incertezas, o treinador sabe das dificuldades para novamente sonhar com uma classificação, mas ainda acredita. Tem os nossos objetivos no campeonato, por mais que eles tenham ficado um pouco mais difíceis nesse momento após o empate contra a Tombense, mas é manter aquilo que vinha sendo feito. E a gente já abre a rodada aqui de perguntas com uma pergunta de um telespectador. Olha só, será que a Caldense tem capacidade de ser campeã do Campeonato Mineiro? É isso, Lenilson? Bom dia. Bom dia, Guilherme, Juliano. Bom dia a todos que acompanham a Arena Alterosa. Difícil, né? Difícil. A Caldense hoje está com 7 pontos na 7ª colocação. Ser campeão do campeonato, muito difícil. A Caldense hoje tem chances remotas da classificação de chegar ao G4. Também a possibilidade de rebaixamento é muito pequena, mas chegar ao G4 também está descartado. É a pergunta que o telespectador faz, não, a gente não tem chega, que fazer não. aqui. A não ser que seja igual aquele ano, né, Lenilson, que os Cruzeiro e Atlético não participaram do campeonato e a veterana foi campeã, 2002, né? Agora, com Cruzeiro e Atlético junto, é impossível. Eu acho impossível. Agora, foi bom até para o técnico essas mudanças, né? Acabou que o Nena voltou para a equipe, vai ajudar bastante, já que o Nena estava num ritmo bacana, fazendo gols e tal. Exatamente, aí como foi mostrado na reportagem, não deu certo lá, né, na seleção da Guiné Equatorial por falta de documentação, vai ser um reforço importante. Agora todos sabem, jogar contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, o Cruzeiro que está crescendo de produção, vai ser muito difícil, né? Porque aqui, quando o Cruzeiro joga fora, já está fazendo boas exibições, né? Uma crescente, cada jogo se entrosando mais, principalmente esse quarteto ofensivo que a gente falou aqui no programa passado. Então, realmente, a dificuldade da Caldense vai ser muito grande, mas a falta que o Nena fez nessa última partida contra a Tombense, para mim foi uma falta e tanto. E ele vai voltar agora, né? Pode ajudar bem no sistema ofensivo aí da veterana. E a veterana, né, além dessa classificação no campeonato, está almejando também a possibilidade de uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. E eu já falei aqui várias vezes que, pela estrutura que a Caldense tem plenas condições e é merecedora de disputar um campeonato em nível nacional, né? Agora, não basta ter vontade, é preciso ter investimento também.
O Campeonato Mineiro é muito pouco para a Caldense. Acaba agora no mês de abril, É muito depois o departamento profissional é desativado e só volta no final do ano. Então a Caldense, pela estrutura do clube, pela própria estrutura da cidade, que hoje é uma das melhores do país em termos de qualidade de vida, é merecedora de disputar um campeonato em nível nacional. Só lembrando o torcedor, Lenilson, é importante a gente falar isso, porque o Arena Alterosa também a gente corre atrás da notícia. Claro. Nós estivemos em Poços de Caldas na semana passada, eu, Lenilson, Guilherme, e lá, numa reunião com o presidente Laércio Martins, que nos recebeu muito bem lá na sede da Caldense, em seu gabinete da presidência, né? Ele disse e foi enfático, ele falou assim, a gente passou para o grupo que a gente quer ficar entre os 4. Porque se chega e fala, vamos ficar entre os 6 para conseguir uma vaga na Série D, pode dar uma folga no grupo. Então ele quer ficar entre os 4. Porque se for um pouco menos que isso aí, e ele conseguir ou a 5ª ou a 6ª posição, já vai ser suficiente para a veterana disputar a Série D do Campeonato Brasileiro já deste ano. Isso vai ser muito bom para o torcedor e para o time da Caldense, para Poços de Caldas também. Pois Exatamente. é, agora, existe a possibilidade de chegar assim no G4, só que é complicado. Tem o Cruzeiro em Belo Horizonte, depois tem o Atlético em Poços de Caldas. É E o complicado, é Atlético complicado. hoje, você tem acompanhado os jogos da Libertadores, o Atlético está voando baixo, jogando uma coisa absurda, Tá assim. né? Vamos, gente, agora falar de Boa Esporte. O técnico Sidney Moraes agora está numa fase de tapar buracos lá no CT do Boa Esporte. Você vai saber por quê, já que o time está a 4 partidas sem ganhar. Veja só. A operação Tapa Buracos começou no CT do Boa. Com muito cuidado, a areia jogada no campo é para fechar as falhas, algo que a equipe está procurando fazer. Verdade, bastante difícil. Vamos conversar aí para ver o que a gente errou durante o jogo contra o Cruzeiro, levantar a cabeça e continuar trabalhando, pensar no próximo jogo, para que a gente possa fazer um bom trabalho durante a semana e conseguir os 3 pontos. Com apenas 4 pontos, o Boa está a um passo da zona do rebaixamento. A péssima atuação no campeonato fez com que a torcida encontrasse um culpado. E o bode expiatório da vez é a defesa, que deixou o Cruzeiro marcar 4 vezes no último jogo. A responsabilidade são dos 11 que estão em campo, mas quando se perde, a defesa é cobrada, o goleiro é cobrado, os zagueiros são questionados. A gente tem que estar aqui para assumir a responsabilidade, procurar o melhor entrosamento. Atrás apenas do América, de Teófilo Otoni e o Araxá, o próximo adversário de domingo no Estádio do Melão, o time treinou a parte física. O futebol nos traz surpresas, infelizmente os resultados apareceram e foram adversos. Agora nos resta trabalhar para tentar fazer um bom jogo contra o Araxá e voltar a somar pontos na competição. Uma das falhas apontadas pela torcida pode ser explicada. Segundo Sidney, tirar Radamés no segundo tempo foi uma necessidade, porque além de estar com um problema de saúde, o meia tinha treinado apenas 2 vezes na semana passada. Agora não é por causa dessa alteração que a equipe não foi legal no segundo tempo. As equipes pequenas, quando jogam com a grande, sempre tem dois tempos distintos. Isso acontece com o Boa, acontece com o Araxá, acontece com o Caldense, com qualquer outra equipe. Tá aí, Boa Esporte, 4 derrotas consecutivas e o torcedor, é impossível fazer com que o torcedor aguente tanta derrota, ainda mais perdendo dentro de casa. E por isso eu já encaixo com uma pergunta complicada, mas eu tenho que ler aqui. O final da pergunta do telefone, 9139, eu já faço a pergunta para você. Quando este técnico vai embora, é isso mesmo ou ele tem que fazer esse trabalho de tapar buraco? Olha, Guilherme, se ele for tampar buraco do Boa, se for comparado com os buracos que tem em Varginha, meu Deus do céu, ele vai demorar uns 5 anos para tampar buraco. Não tem jeito não. Gente, o que o torcedor tem que entender é o seguinte, todo mundo, 99% hoje da população e da torcida que vai, quer tirar o técnico. Eu cito o maior exemplo. Cito o maior exemplo a equipe do Araxá. Trocou de técnico, estava acho que em 4º ou 5º lugar, já perdeu 3 seguidas. Porque o treinador que chegar aqui não vai conseguir colocar esse pessoal para jogar. O Sidney Moraes, pelo menos, ele está com esse grupo, ele sabe o que está acontecendo. Se chegar um técnico aí, com essa buracada que está lá, com essa bagunça, com esse time ruim que deram na mão do Sidney treinar. Vamos falar a verdade, a equipe é muito limitada. É a pior equipe do Boa desde que o Boa Esporte chegou na cidade de Varginha. É a pior. Não adianta trocar treinador. Eu concordo, Guilherme. Às vezes o técnico não tem muito o que fazer com os elementos que ele tem na mão. Os reforços que chegaram, o Betinho já está jogando, mas está ainda um pouco fora do peso. O goleiro que veio do Vitória foi contratado num dia, no outro dia já entrou em campo para jogar.
Rodrigo Arroz está jogando, o André Luiz foi contratado semana passada, ainda precisa de um período de adaptação. Então, muitas vezes, o torcedor não entende que às vezes o time não é tão bom assim, o técnico não tem como fazer nada. Os resultados até agora não foram absurdos, foram tranquilos. Agora, a única coisa, perder para o Vila Nova, lá em Nova Lima, no Castor Cifuentes, normal. Perder para o Tombense lá em Tombos, também normal. Perder para o Cruzeiro, uma equipe muito boa. A única coisa que desandou a maionese foi perder para o Tupi em casa. Foi um resultado péssimo. Foi um jogo fatal. Certo? Que deixou boa nessa situação. Agora, dá para recuperar isso com aquilo que a gente falou. Claro. Com os 2 jogos em casa. Campeonato do ano passado, já estamos na 6ª rodada e o time até agora só tem 4 pontos. Guilherme, a gente conversou nos bastidores aqui, o Lenilson também sabe, junto comigo a gente fez as contas aqui. O ano passado, com um time também limitado e com o mesmo treinador, Sidney Moraes, que a torcida quer a cabeça, o Boa terminou o campeonato com a 3ª melhor defesa do campeonato, perdendo apenas para Cruzeiro Atlético. Sofreu apenas 10 gols no campeonato todo. Esse ano a gente está na 6ª rodada, já sofreu 12 gols. Pois é. Quem que aguenta isso? E olha, pela primeira vez o técnico Sidney Moraes assumiu que realmente as coisas não estão lá muito boas lá no Boa Esporte. Qual que é o maior problema do Boa hoje? Não, o Boa está num momento ruim, que é uma parcela de todo mundo. Eu acho que aqui, quando vence, não vence uma pessoa só. Eu acho que quando vence, vence todo mundo, como quando perde também, perde todo mundo. É claro que nós precisamos melhorar, né, a nossa parte aqui da comissão, parte dos jogadores, e a gente tem que estar sempre melhorando, e nós temos a consciência disso. Então, da minha parte, a gente trabalha internamente para fazer essas correções, tentar fazer as coisas da melhor maneira possível para chegar no jogo, conseguir os resultados, que é isso que nos interessa. O que o torcedor quer ver mesmo é vitória. A gente espera que isso aconteça no próximo jogo do Boa Esporte contra o Araxá, aqui dentro de casa, em Varginha. Olha, gente, nós vamos para um rápido intervalo e continue mandando a sua mensagem para 9802-3835, porque daqui a pouco eu volto fazendo perguntas para Juliano Moreno e Lenilson Fressato. Eu volto já também trazendo uma reportagem, mais uma reportagem que a gente fez no jogo entre Boa Esporte e Cruzeiro lá no Melão. Bastidores e imagens inéditas desta partida. Eu volto já. Estamos de volta com a Arena Alterosa. Daqui a pouco eu tenho uma reportagem especial sobre os medalhistas do Jiu-Jitsu de Varginha. Tá bacana demais. Agora é hora de a gente sortear o uniforme do Tricordiano. Quem mandou mensagem pra gente pro 9802-3835 e ganhou essa camisa e este short do Tricordiano foi o Leonardo Anacleto, de Pouso Alegre. Mandou mensagem e ganhou. Tá participando aí do Arena Alterosa. Continue participando e assistindo aqui ao nosso programa toda segunda e quarta-feira. O programa que está movimentando o esporte no sul de Minas Gerais. Olha, gente, agora eu quero falar de Tricordiano, já que a gente acabou de sortear aqui o uniforme do time. Falando e respondendo uma pergunta, essa vai para vocês dois. A pergunta vem lá de Três Corações. Bom dia, galera. Se o Tricordiano vencer em casa, voltaremos a ter chance de novo? Final 3285, não mandou o nome, mas vamos responder. Tem chance sim. O Tricordiano hoje ocupa a 3ª colocação com 3 pontos. Próximo domingo, às 10 da manhã, no estádio Elias Arbex, pega o Minas, de Coronel Fabriciano. Primeiro jogo Social de Coronel Fabriciano. Primeiro jogo lá, o Tricordiano perdeu por 1-0. Agora o jogo de volta, né? Tem que vencer o Social, não pode nem pensar na possibilidade de empate. E depois tem 2 jogos difíceis fora. O Democrata, lá em Governador Valadares, e depois o Betim, em Sete Lagoas. 2 jogos difíceis fora, mas o Tricordiano tem condições sim. É isso mesmo, Juliano? É a situação até parecida desse próximo jogo com o Boa. É o jogo decisivo. É verdade. O jogo decisivo. O Tricordiano não pode nem pensar em empatar nesse domingo no Elias Arbex. Ele vencendo, né, a equipe do Social domingo, e acho que pegando 1 ponto ou 2 pontos nesses jogos fora, ele consegue sim a classificação. Agora é muito difícil, porque depois o outro jogo
contra o Democrata lá em Valadares. O Democrata que o ano passado estava no módulo 1, este ano caiu para o módulo 2 e está correndo risco aí de cair para a segunda divisão. Então, o Democrata vai querer somar pontos em casa. Agora, já imaginou mais um time da região na elite do Campeonato Mineiro? Isso seria muito bom, né? Clássico, Boa Esporte e Tricordiano? Pois é. Seria muito bom. O que a gente não quer é que esse clássico seja na segunda divisão no ano que vem, né? Isso pode acontecer. Pode, o Boa do jeito que tá, gente, mamãe. Rapidinho sobre o Boa, eu acho que você e os torcedores podem ficar despreocupados. O Boa Esporte não vai cair no Campeonato Mineiro, vai montar um time competitivo para a Série B, pode ficar despreocupados. E além disso, além do Campeonato Mineiro, o torcedor tem que entender que tem a Série B, tem a Copa do Brasil e no segundo semestre tem a Taça Minas Gerais. Então são 4 competições. Então o Boa não cai no Mineiro, não. Tem muita bola para rolar, assim como rolou muita coisa também lá no Melão no último domingo que a gente ainda não mostrou aqui. Dá só uma olhada. A bola rolava solta no gramado e na arquibancada, cada um arrumou um jeitinho de assistir a partida. Sentado, em pé e até na grade. O que não faltava era animação. E não tem jeito, todo jogo é a mesma coisa. Basta olhar mais de perto e lá está ele, o famoso radinho. O radinho tá em todas, não falta? Não falta de jeito nenhum. A torcida do Boa estava animada, mas quem abriu o marcador foi a Raposa. Aos 10 minutos, Diego Souza disparou e chutou cruzado. Tristeza para os torcedores do Boa. Mas não demorou muito e aos 35 minutos, Fernando Caranga empatou. Claro, a torcida foi à loucura. Teve torcedor que chorou de alegria, mas a felicidade durou pouco. 2 minutos depois, Everton Ribeiro mandou para o fundo da rede e ampliou o placar sobre o Boa. Alegria dessa vez para a Nação Celeste. Um primeiro tempo recheado de emoções para o torcedor aqui no Melão. Agora é recuperar o fôlego e esperar. Afinal, serão mais 45 minutos de pura adrenalina. Mas espera aí, adrenalina apenas para os cruzeirenses. A torcida do Boa voltou mais calma. Resultado, gol do Cruzeiro. Borges ampliou o placar e desanimou os torcedores do time Boveta. Depois disso não teve jeito. Aos 36 minutos, os amantes da Coruja ainda tiveram que engolir mais um gol do Cruzeiro. Para muitos, hora de voltar para casa. A equipe do Boa tentou, mas a equipe do Cruzeiro é bem mais superior que a equipe do Boa, né? Então não deu. Né? Acho que agora não dá mais tempo ainda, a gente acredita mesmo se no Boa, mas dessa vez não deu, né? Realmente esse editor, Rafael Parada, ele é cruzeirense. Não precisava ter colocado esses gols de novo aí para a torcida do Boa Esporte amargar, não, hein? Judiou, viu? Tá certo. Cruzeirense, Olha lá. sem dúvida. Inclusive foi o que chutou aqui, que o Cruzeiro dá de 4 no Boa Esporte. Olha só, vamos para mais uma pergunta aqui. Vamos lá? O que vocês acham da atuação do Betinho nesse jogo contra o Cruzeiro? Final 98-3-9. Olha, o Betinho contra o Cruzeiro teve uma atuação, na minha opinião, discreta. Tá? Ele é um bom jogador, um atacante muito rápido, foi importante no Palmeiras. Agora está um pouquinho acima do peso. Precisa engordar, emagrecer uns 2, 3 quilos. Deu um passe importante para o Fernando Caranga, que marcou o gol do Boa e deixou o Fernando Caranga na cara do goleiro Fábio, né? Mas em relação à atuação contra o Cruzeiro, teve uma atuação discreta. Eu também concordo, foi uma atuação discreta. Se destacou mais na partida pelo fato de ter dado passe e ter saído o gol. Teve a infelicidade, logo um pouco depois, de inverter uma bola para o outro lado. Errou o passe e nesse lance saiu o gol, né? Também está faltando chegar um pouco no lugar, mas eu também tenho esperança que esse jogador possa vir a dar resultado, sim. Você não acha que nessa girada que ele deu aí para o gol do Boa Esporte, não mostrou ali que ele realmente tem categoria? Porque depois que ele girou, parece que o gol abriu, né? Só o toque, o Fernando Caranga só esperou a saída do Fábio e com o toque tirou o goleiro da jogada. A função de um bom centroavante, mostrou que ele é inteligente, né, enfiou. Que ele sabe jogar futebol, num lance a gente vê o cara, né, Lenilson? Exatamente, Um cara cabeçudo, ele não faz aquele giro e enfia aquela bola, não. Ele sabe jogar a bola. Vai chegar o preparo físico, vai melhorar. Eu acredito que contra o Araxá, se Deus quiser, já vai sair o primeiro gol do Betinho. E contra o Araxá é um jogo importantíssimo. É final de campeonato. Se der alguma zebra contra o Araxá, aí sim o Boa Esporte pode começar a se preocupar, começar a rezar, porque aí a possibilidade de rebaixamento está muito próxima.
É tudo ou nada para o Boa Esporte. Agora a gente sai das 4 linhas e vai para o tatame. Os vargienses trouxeram dezenas de medalhas para a cidade. Eu tô agora aqui no ginásio do mestre Marcelo Ribas, que levou essa garotada toda que vocês estão vendo aqui, ó, para disputar 2 torneios, um em Belo Horizonte e um em Paraguaçu. Como é que foram esses torneios, Marcelo? Em Paraguaçu nós fomos com 101 atletas e ganhamos 103 medalhas. Ganhamos melhor equipe lá, geral. Em Belo Horizonte, mesma coisa. Levamos 43 atletas, 29 medalhas de ouro. E para conquistar esses troféus aqui, tem que suar muito o kimono e não a camisa. E filho de peixe, peixinho é. A Amanda Ribas aqui, filha do mestre Marcelo Ribas, que ajuda no treinamento dessas crianças e desses jovens da academia. Como é que funciona o treinamento desse pessoal? É muito trabalho duro, porque as crianças não treinam só com gente do tamanho deles, eles treinam com os mais velhos também. Isso ajuda bastante o psicológico deles, a gente trabalha isso, porque em competição não é tudo quietinho. É torcida do pai, torcida da mãe, torcida do adversário. Isso ajuda bastante aqui. Fiquei sabendo que você deu um golpe fatal. O armlock voador vence qualquer coisa na luta. Então, pra gente finalizar, vamos ver esse tar desse armlock voador. Vamos lá, mostra pra gente. Que golpe, hein? Essa menina tem futuro. E Varginha tem essa tradição, realmente, né? De trazer medalhas para a cidade. Exatamente, academias lotadas, e é um dos esportes que mais cresce no mundo, né? E, inclusive, eu e o Juliano, vamos fazer uma aula qualquer dia desse, e eu gostaria de ter visto, né? Vamos fazer sim. E eu e o Juliano gostaria de ter visto o Cadu Lopes enfrentar o Marcelo Ribas, o mestre Marcelo Ribas. Não dá conta, não. Acho que não vai, não. E eu quero dar os parabéns também ao Marcelo, né? Que é um batalhador, já há muitos anos aí a gente conhece, um cara da cidade. A gente tem que dar moral mesmo, né? Que está com um projeto bacana também lá na CEMEL, mais de 300 atletas lá participando, na verdade, pessoas que estão praticando o MMA, né, lá na CEMEL, muito bacana realmente. Muito bacana, parabéns para todos. E por falar em medalha, que medalha que é essa que você trouxe aqui, Juliano? Isso aqui, rapaz, eu vou te falar. Olha, essa medalha aqui, quem venceu foi o Eduardo Teixeira, lá do Ponto do Açaí, junto com Altamiro Caldonazzo. Eles conseguiram, lá em Campinas, nesse final de semana, Lenilson, segura aqui, na primeira etapa das 50 milhas de Campinas. Só pra gente ter uma ideia, 50 milhas que equivale a 80 quilômetros de corrida. Andando? 80, não, correndo, que isso. Isso que eu quero ver vocês dois fazendo. A dupla de Varginha fez muito bonito. Eles foram campeões, fecharam com uma dupla campeã, ficaram em primeiro lugar. Então, o Arena Alterosa aproveita essa oportunidade para parabenizar o Altamiro Caldonazzo e o Eduardo Teixeira, que trouxeram essa medalha bonita, apesar dela ser prateada, eles ficaram em primeiro lugar, né, conquistando aí, trazendo essa medalha para Varginha. 80 quilômetros? 80 quilômetros é um revezamento. Um pode correr 20, depois o outro 20, e vai revezando assim, sabe? Não é obrigatório assim nem dividir, eles podem correr, eles vão se revezando. Nesses 80 quilômetros, um tem que estar sempre correndo. Então, eles terminaram aí dentro desse revezamento, terminaram fechando aí essa etapa como campeões. Aí, mais uma medalha para Varginha. E o Arena Alterosa de hoje fica por aqui. Segunda-feira tem mais Arena a partir das 11 da manhã, com todas as informações do Campeonato Mineiro. Até lá!